Senhores cardeais, venerados irmãos no episcopado e no sacerdócio, amados irmãos e irmãs no Senhor, dou graças a Deus que, no início do meu ministério de sucessor de Pedro, me concede deter-me em oração junto do sepulcro do apóstolo Paulo. Para mim, esta é uma peregrinação tão desejada, um gesto de fé que realizo em meu nome, mas também em nome da amada Diocese de Roma, da qual o Senhor me constituiu bispo e pastor, e da Igreja Universal confiada à minha solicitude pastoral. Uma peregrinação, por assim dizer, a raízes da missão, daquela missão que Cristo ressuscitado confiou a Pedro, aos apóstolos e, de modo singular, também a Paulo, estimulando-o a anunciar o Evangelho aos gentios, até chegar à cidade onde, depois de ter longamente pregado o reino de Deus, deu com o sangue o extremo testemunho ao seu Senhor, que o tinha conquistado e enviado. Ainda antes que a província o guiasse até Roma, o apóstolo escreveu aos cristãos dessa cidade, capital do império, a sua carta mais importante sobre o perfil doutrinal. Há pouco foi proclamada a parte inicial, um denso preâmbulo no qual o apóstolo saúda a comunidade de Roma, apresentando-se como servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação. E mais adiante acrescenta: por ele, recebemos a graça de sermos apóstolos, a fim de levarmos à obediência da fé todos os gentios. Queridos amigos, como sucessor de Pedro, estou aqui para reavivar na fé esta graça do apostolado. Porque Deus, segundo outra expressão do apóstolo dos gentios, me confiou a solicitude por todas as igrejas. Encontra-se diante dos nossos olhos o exemplo do meu amado e venerado predecessor São João Paulo II, um papa missionário cuja intensa atividade, testemunhada por mais de 100 viagens apostólicas, além dos confins da Itália, é verdadeiramente inimitável. O que o impulsionava a um semelhante dinamismo, a não ser o mesmo amor de Cristo que transformou a essência de Paulo, que o Senhor alimente também em mim um amor semelhante, para que eu não tenha paz perante a umas urgências do anúncio do Evangelho do mundo de hoje. A Igreja é, por sua natureza, missionária. A sua tarefa primária é a evangelização. O Conselho Ecumênico Vaticano II dedicou à atividade missionária o decreto denominado precisamente Os Apóstolos, segundo as pegadas de Cristo. Pregaram a palavra da verdade e fundaram igrejas. E que é obrigação dos seus sucessores perpetuar esta obra, a fim de que a palavra de Deus seja difundida e acolhida em honra, e o reino de Deus seja anunciado e instaurado em toda a terra. No início do terceiro milênio, a Igreja sente como renovada vivacidade que o mandato missionário de Cristo é atual como nunca. O grande jubileu do ano 2000 conduziu-a a voltar a partir de Cristo, contemplado na oração, para que a luz de sua verdade seja irradiada a todos os homens, antes de tudo com o testemunho da santidade. Apraz-me recordar aqui o mote que São Bento escreveu na sua regra, exortando seus monges a nada antepor absolutamente ao amor de Cristo. De fato, a vocação no caminho de Damasco levou Paulo precisamente a isto, a fazer de Cristo o centro da sua vida, deixando tudo pela sublimidade do seu conhecimento e do seu ministério de amor.
e comprometendo-se depois a anunciá-lo a todos, especialmente aos pagãos, para a glória do seu nome. A paixão por Cristo levou-o a pregar o Evangelho, não só com as palavras, mas com a própria vida, cada vez mais conformada com seu Senhor. No final, Paulo anunciou Cristo com o martírio, e o seu sangue, juntamente com o de Pedro e de tantas outras testemunhas do Evangelho, irrigou esta terra e tornou fecunda a Igreja de Roma, que preside a comunhão universal da caridade. O século XX, todos nós o sabemos, foi um tempo de martírio. Realçou bem isto o Papa João Paulo II ao pedir à Igreja para atualizar o martilórgio e canonizando e beatificando inúmeros mártires da história recente. Por conseguinte, se o sangue dos mártires é semente para novos cristãos, no início do terceiro milênio é lícito esperar um renovado florescimento da Igreja, sobretudo onde ela sofreu em maior medida pela fé e pelo testemunho do Evangelho. Confiamos destes votos à intercessão de São Paulo, que ele obtenha a Igreja de Roma, em particular ao seu bispo e a todo o povo de Deus, a alegria de anunciar e testemunhar a todos a boa nova de Cristo.